Paz do Senhor, povo de Deus. Estou aqui diretamente do templo sede da Missão Pentecostal em Porto Grande para trazer uma passagem bíblica que se encontra em 1 Pedro capítulo 5 e o verso de número 4, que diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Este versículo me traz um tema tão importante, que o tema é Jesus, o sumo pastor das ovelhas. Nesse século, nós podemos observar doenças, pestes, terremotos, várias situações que o mundo tem enfrentado, principalmente com essa pandemia que tem afetado a parte econômica do mundo, a parte espiritual do mundo. Mas eu quero dizer aos meus amados irmãos, quem tem Jesus como sumo pastor da sua vida, com certeza jamais será abalado. Porque Jesus é o sumo pastor. Jesus, ele é o sumo pastor porque é o grau mais elevado e supremo pastor, porque dele emana todo o poder. Então Jesus, ele é o pastor dos pastores, é o pastor por excelência. Por que ele é o pastor dos pastores? Porque Jesus, ele cuida de todos os líderes deste mundo. Nós vemos as igrejas passando momentos difíceis, que só Jesus, como sumo pastor, para cuidar dos líderes e do seu rebanho na face da terra. Eu quero nesse momento trazer 5 pontos porque Jesus é o sumo pastor. Primeiro, eu vou lhe dizer por que Jesus é o sumo pastor. Porque ele é o grande pastor das ovelhas. Você pode procurar na Bíblia Sagrada, em Hebreus, lá no capítulo de número 13 de Hebreus, e no verso de número 20, capítulo 13, verso 20, que diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo seu sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Quero lhe dizer nessa noite maravilhosa, Jesus, ele é o grande pastor das ovelhas, ele que dá paz às ovelhas, ele que protege as ovelhas, ele que guarda as ovelhas de todo perigo, de todo mal. Então, povo de Deus, você não está só, você tem um pastor acima de todos os pastores, que é Jesus. Sendo o grande pastor, ele tem poder de cuidar das ovelhas, de sarar as feridas das ovelhas, de trazer de volta para o seu aprisco aqueles que estão desgarrados, aqueles que estão distanciados do aprisco do Senhor.
E Deus manda lhe dizer: é tempo de voltar para o aprisco. Ouça a voz de Jesus, ouça a voz do pastor soberano, que é Jesus Cristo, e você voltará para o seu aprisco. Diz a palavra de Deus na parábola da ovelha perdida, que ali o pastor deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. E quando achou, colocou nos seus ombros, ele trouxe para o aprisco. Assim Jesus, ele vai ao seu encontro, ele coloca nos ombros e lhe traz de volta para o aprisco. Eu quero falar também o segundo ponto. Por que Jesus é o sumo pastor das ovelhas? Porque as suas palavras não falham. Passará os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Se encontra em Mateus capítulo 24, verso 35. Você pode procurar na Bíblia Sagrada. Terceiro ponto, porque Jesus é o sumo pastor. Ele é Deus e merece toda a adoração por tudo que fez por nós. Jesus fez tudo por nós. E é tempo de nós fazermos algo para Ele e por Ele. Agora é tempo, igreja do Senhor, de nós mostrarmos verdadeiramente que temos Jesus no nosso coração, não deixando de servir a Deus, não deixando de guardar a palavra de Deus no nosso coração. E quando passar esta pandemia, você caminhará para a casa do Senhor, não se afastará dos caminhos do Senhor nosso Deus. É tempo da igreja clamar, é tempo de nós adorar o seu nome. Você não pode ir a uma igreja, mas você pode orar na sua casa, você pode reunir os seus filhos, reúna toda a sua família e adore o Senhor, invoque o nome do Senhor. Como diz a palavra de Deus lá no Salmo 95, você pode procurar na Bíblia, e o verso de número 6, que eu vou ler para todos os irmãos. Salmo 95, e o verso de número 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: ó, vinde, adoremos e prostemo-nos de joelhos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelha da sua mão. E se hoje ouvirdes a sua voz, vamos ler o verso 8: não endureceis o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. O povo de Deus passou 40 anos no deserto. O povo passou 40 anos porque o povo murmurou contra Moisés e contra Arão. E a palavra de Deus nos diz que o povo murmurou contra o próprio Deus.
E com isso, eles passaram 40 anos e o povo endureceu o coração para não obedecer o homem de Deus. E segundo a palavra do Senhor, ela é bem clara para nós, que só sobreviveu naquele deserto os de 20 anos para baixo. Mas os de 20 anos para cima, eles pereceram no deserto, porque não adoraram ao Senhor, não obedeceram à voz do Senhor. E nessa noite, eu quero dizer ao povo de Deus: obedeça à voz do Senhor, adore o Senhor na sua casa, adore o Senhor em espírito e verdade, como diz lá em João no capítulo 4, que nós temos que adorar o Senhor. Porque é tempo de nós confiarmos no poder de Deus. Quando você adora a Deus, você honra a Deus. E eu quero também trazer o quarto ponto. Por que Jesus é o sumo pastor? Porque Ele deu a vida por nós. É por isso que Ele é o sumo pastor. Leia a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10, e no verso 11 até o verso de número 15. João capítulo 10, verso de número 11 até o 15. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo, deixa as ovelhas e foge, e logo o lobo as arrebata e a dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Disse Jesus: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. E diz mais o verso 15: Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. O quarto ponto é esse. Jesus diz que Ele é pastor porque Ele dá vida. Jesus deu a sua própria vida para nos resgatar. Diz esse verso que Ele é o bom pastor, e por ser o bom pastor Ele entregou a sua vida. Mas o mercenário foge. Nós estamos no tempo final da igreja, em que a igreja tem passado momentos difíceis. E se o pastor não for pastor, ele foge. Mas aquele que recebeu autoridade, assim como Jesus recebeu, porque nós temos um pastor acima de nós, e nós temos que obedecê-lo. Esse Jesus
Ele é o nosso pastor. Se nós não vigiarmos, meus amados, nós vamos fugir da peleja, mas nós temos que avançar, seguindo o exemplo de Jesus, que ele não é mercenário, mas ele é o pastor, o bom pastor das ovelhas. Jesus enfrentou, quiseram matar ele em Jerusalém, mas ele voltou e pregou a palavra. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja todos que forem enviados. Quantas vezes que reunir vocês, assim como a ave protege seus filhos debaixo das suas asas, e tu não me quiseste. Agora a vossa casa ficará deserta, até o dia em que dirás: bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou seja, Jesus, ele está voltando. A casa já está deserta e ele está voltando para buscar o seu povo. É tempo de preparação, é tempo de nós se ligar mais com Deus e se pegar mais com nosso Senhor Jesus, porque ele deu o exemplo, deu a sua vida por nós. Ninguém dará vida por uma pessoa que ela está desprezada pela sociedade, mas Jesus fez isso por nós. Muitos de nós estávamos jogados na sarjeta e no mundo. Muitos de nós estávamos perdidos, como a Bíblia afirma, como ovelha que não tinha pastor. Mas Jesus pagou a nossa fiança e nos libertou das garras de Satanás, para nos dar o direito de tê-lo como pastor de nossas vidas. Meus amados, guarde esse quarto ponto no seu coração. Eu quero ler o quinto e último, que diz que Jesus, ele é o sumo pastor, porque ele tem o poder para salvar. Eu quero ler com os amados em Romanos, capítulo de número 10, e o verso 8 até o verso de número 13. Você pode procurar na sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 8, e o verso de número 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E para completar essa passagem, eu quero ler no capítulo 10 de Romanos, e no verso de número 8, que diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto você não será confundido, porque você tem servido a Deus. Deus não deixará essa pandemia destruir os servos do Senhor. Diz mais no verso de número 12 e 13: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Todos aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor achará salvação. Eu fecho essa mensagem para dizer ao povo de Deus: é tempo de invocar o nome do Senhor. É tempo de nós acreditarmos na nossa salvação e usar nossa fé em Deus. Com certeza, Deus não deixará a sua igreja perecer nos últimos tempos. E eu quero finalizar esta mensagem, dizer para a igreja: não esqueça de invocar o nome do Senhor. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu sumo pastor. Ele é o pastor nosso por excelência. Ele é o meu pastor. Eu quero recitar o Salmo 23, que é o Salmo do pastor Jesus. É um salmo que tem muito poder, porque é um salmo que fala que o Senhor não deixará faltar nada para o seu povo. Diz assim o Salmo 23 e o verso de número 1 até o verso de número 6. Isso é uma palavra profética. Eu quero que você estenda a sua mão em direção à minha. Receba a palavra profética nessa noite. O Senhor é o seu pastor e nada vos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a palavra profética na sua vida nessa noite. O Senhor nos promete habitar na sua casa
por longos e longos dias. Tenha fé, povo de Deus, confie no Senhor e Ele fortalecerá o vosso coração. Essa é a palavra do vosso pastor e eu quero desde já agradecer a oração de todos ao nosso favor e eu estou orando por todos vós. E eu quero fazer uma oração, quero que você feche os olhos. Vamos orar pela nossa nação, pelo nosso município, por todas as igrejas, por todos os pastores, para que Deus venha sarar esta nação brasileira com muita salvação de almas. Feche os olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, te apresento, Senhor, a nossa nação brasileira. Vem salvar, vem restaurar, vem salvar muitas e muitas almas. Satanás tem se alegrado porque muitas almas elas têm morrido sem Jesus. Mas eu te peço, Senhor, salva esta nação,